Artigo 41. Após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, parágrafo 1º, o servidor público estável só perderá cargo, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, inciso 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, que conduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Para ter extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Seção 3. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º e inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Seção 4. Das regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre, inciso 1, as condições para a integração de regiões em desenvolvimento. Inciso 2, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros na forma da lei, inciso 1, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Inciso 2, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Inciso 3, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4, prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água representadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas às secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Parágrafo 4. Sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2º, inciso 3, considerará critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Título 4. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Do Congresso Nacional. Artigo 44.
poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Parágrafo 1º. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes.